O que você faria se estivesse andando de carro em direção à sua casa, numa rua meia deserta, com asfalto até bonitinho, e do nada aparecesse uma criança no meio da estrada? Você pararia ou passaria direto? Bem, é assim que começa a história do filme Jaula, um filme que está aí em algumas plataformas de streaming, e é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. O filme começa com essa cena inusitada de um casal voltando para sua casa à noite e encontrando uma criança abandonada no meio do nada, no meio do asfalto. Eles descem do carro, tentam salvar essa criança. Na cena ainda é possível ver uma moto vindo em alta velocidade que não dá tempo de frear e acaba caindo, derrapando pelo chão, mas também não atinge a menina. Após chegarem no hospital, eles verificam que a menina tinha algumas sequelas no corpo e machucaduras antigas, e começa ali a saga tentando descobrir de onde era aquela menina, quem eram os seus familiares, os seus parentes, e nada é descoberto a princípio. Só se sabe que a menina não estava falando, ou seja, ela estava tão traumatizada que perdeu a fala. Daí então, uma psicóloga infantil entra em ação e começa a investigar a situação, tentando analisar a história da menina e vê que ela se apegou ao casal que a socorreu na estrada. Daí ela tem a brilhante ideia de passar para esse casal a simples missão de cuidar de uma criança sequelada que eles não sabem de onde veio e nem o que aconteceu no passado dessa criança. Imediatamente, esse casal aceita essa missão simples e leva essa criança para a sua casa. Lá eles descobrem que a menina, além de ter vários traumas, e um deles é a falta de fala, ela é prisioneira dela mesma. Ela só se locomove se estiver dentro de um quadrado desenhado no chão com um giz de cera. E assim começa uma história bem estranha. A menina, para se locomover dentro da casa, o casal faz toda uma força-tarefa de desenhos pelo chão, delimitando aonde ela poderia ir ou não. Era necessário fazer todo um trabalho psicológico com a menina, e por isso a psicóloga continua acompanhando o casal e tentando fazer com que a menina se comunique. E passando alguns minutos do filme, isso acontece. A menina começa a falar frases aleatórias e na investigação eles descobrem que ela está falando em alemão. Então agora já começa a ficar mais estranho. A menina, além de estar perdida na estrada, ela ainda tem um idioma diferenciado do que seria normal. Até aí tudo bem, o casal continua vivendo quase que normalmente, criando essa menina, ajudando na recuperação. E interessante que todo final de semana, aparentemente, eles se reuniam com grupos de vizinhos, amigos, para comer e conversar e tomar aquela pinga. No momento que estavam ali naquela reunião, uma das vizinhas que estava grávida acaba se engasgando com um caco de vidro, e aí começa a situação complicar, porque ninguém sabia de onde tinha vindo um caco de vidro para parar dentro de uma geleia. Aí a investigação começa a ficar mais esquisita, porque as únicas pessoas que estavam dentro da casa, aparentemente, são os dois adultos e a menina. O marido começa a suspeitar que a garota tinha alguma coisa a ver com isso. Já do outro lado, a mulher descarta essa possibilidade, achando que a menina era inocente. Em um momento depois, a menina desaparece da cena, a mulher entra em desespero. Isso aí é um filme que é de suspense, não é de terror, ele passa um pouco de drama, então vale a pena você conferir também, porque a história vai te envolver. Após a fuga da menina, ou quase fuga da menina, a mulher volta para casa e já encontra a menina conversando com o marido, o que é muito estranho, que dá a entender que a garota estava escondida dentro de algum lugar da casa, fora do limite aonde era escrito no chão para ela ficar. Mas aí então a situação continua se complicando. A mulher que está tomando conta da criança se torna uma grande investigadora. E uma coisa que acho estranha é quando ela vai na delegacia e ela consegue pegar alguns arquivos da investigação que não está indo para lugar nenhum, porque aparentemente os investigadores não estão dando muito crédito para a história da menina. A mulher leva os arquivos para casa e nele ela consegue verificar que o caso é muito maior do que todos imaginam, porque existia um padrão de sequestros já de crianças e adolescentes. Ela ali descobre uma mulher por nome de Ingrid que acabou de ser morta em uma cena muito estranha. A mulher fica preocupada
e começa a prestar atenção nos detalhes. E um dos detalhes que ela presta atenção é no desenho que a menina tinha feito e dado para ela, e ela não tinha entendido no primeiro momento, mas aí ela consegue entender que aquele desenho estava fazendo referência ou menção à casa do vizinho. Justamente aquele vizinho que sempre frequentava a casa com eles para tomar aquele cafezinho ou fazer aquela jantinha entre amigos. A mulher se torna mais investigadora ainda ao ir para a casa desse vizinho sozinha. Ela vai para a casa desse vizinho sem chamar ajuda, ela pede ajuda para a polícia, que demora, como sempre, também a aparecer. Então ela resolve ir sozinha, e lá já o esperado acontece. O homem pega ela, bate nela com um tipo de martelo, ferindo e aprendendo no cativeiro. Aí sim começa a história a se desenrolar. O filme faz questão de explicar a narrativa desde o início, mostrando que aquele vizinho foi o cara que soltou a menina no meio da estrada, que aquele vizinho foi quem invadiu a casa e colocou os cacos de vidro dentro dos alimentos. Enfim, a história começa a ser explicada no próprio filme. Isso é muito bom, porque a gente não fica totalmente perdido. Após eles ficarem ali dentro de cativeiro, a menina consegue fazer algo muito corajoso. Ela consegue sair de dentro da casa para pedir socorro. Mas nesse momento, a esposa, que também era envolvida na situação, a esposa do sequestrador, chega e acaba pegando a menina e levando ela para dentro de casa. Isso aí já é o final do filme, e nesse final eu tenho que abrir um parêntese e pedir a tua ajuda para você que entendeu melhor o que aconteceu. Porque quando a menina estava gritando para o marido da mulher, que estava presa dentro daquele lugar lá esquisito, o homem estava no telefone e ele não viu os gritos da menina. O Simon não conseguiu ouvir os gritos e a menina foi levada para o cativeiro junto com a mulher. O dia muda, né? Parece que eles dormem, amanhece, a esposa do sequestrador faz um café para ele, conversa com ele, impõe algumas regras para ele, e até então parecia que o filme estava indo ainda para mais algumas horas de desenrolo, mas aí acontece o inesperado. Quando a mulher abre a porta, a polícia chega prendendo os dois. E ali desenrola-se a história final do filme, mostrando a mulher que estava em cativeiro, já em outra cidade, em outra casa, fazendo uma chamada de vídeo com a menina. Então assim dá para entender que elas sobreviveram ao cativeiro, porque até então, até a cena que a polícia invade a casa, não dava para entender nada se elas estavam vivas ou mortas. Outra pergunta que fica em aberto é como que a polícia chegou até ali se ninguém tinha visto no dia anterior a situação da menina escapando. Então são essas pontas soltas que ficam no final do filme. Mas dizer que o filme de todo não é bom não seria tão certo. Então eu quero saber a sua opinião. Se você já assistiu esse filme, fala pra mim aqui nos comentários. Você entendeu o final? Da onde saiu a polícia? Quem foi que fez a polícia chegar ali e fazer aquela abordagem? Como foi feito isso? Porque no filme não ficou bem esclarecido. Então, gente, esse é o resumo do filme Jaula, um filme que está aí, como eu disse, disponível para você assistir. Não esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau!